Olá, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a sabedoria de Salomão, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 em diante, que diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usar-te para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. E lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, que é meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegestes, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Vejam que aqui nessa palavra, que vai do 3 ao 9º versículo, Salomão tem uma conversa ali com Deus, né? Quando ele escutou Deus falar com ele em sonho, e que Deus disse para ele: Pede-me o que queres, né? Então, pede-me o que queres que eu te dê. Deus estava dizendo para Salomão: o que tu quiseres, eu te darei. Porque um filho que agrada um pai, Deus tem prazer em abençoar. Ocorre que, veja que Salomão andava nos preceitos de Davi. Quais eram os preceitos de Davi? Davi errava, Davi pecava, mas Davi tinha um coração ligado com Deus. Nossa, estava ligado na terra, estava ligado no céu e se materializava. Ligado na terra, ligado no céu e se materializava. Isso é muito lindo, você não tem ideia do que é isso. Foi por isso que eu falei para vocês que o corpo podia estar no pasto, mas o coração estava lá no trono de Deus. Às vezes a pessoa não está na igreja, ela está aí em tantos lugares e ela está entronizada com Deus, ela está ligada com Deus. E é por isso que a palavra do Senhor diz também que haveriam dias que os verdadeiros adoradores o adorariam em verdade e em espírito. Então, quando o Senhor fala aqui na palavra porém, né? Ou seja, você é um bom filho, porém você tem feito essas coisas. Você é um bom filho, porém, né? Então, havia um porém aqui porque o que me chama a atenção é a questão do sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Deus não se alegra desse tipo de coisa. Eu quero dizer para vocês. O que é o sacrificar? Né? O sacrificar é você querer fazer algo para Deus achando que vai agradar. E a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer as coisas certas do que ter que fazer uma coisa com jeitinho, burlando o sistema, enganando, achando que vai se dar bem. Lê do engano, não vai se dar bem não, sabe por quê? Porque ainda que você receba a bênção, ainda que você seja abençoado grandemente, mesmo enganador, mesmo aprontando, mentindo, sabe o que acontece? É que há uma diferença entre o que é você, mentiroso, entre o que é o enganador, né? E entre o que é Deus.
Ainda que você minta, que você engane, que você trapaceie, que você faça coisas erradas, né? E quando eu falo você, eu tô falando também de mim, porque a palavra do Senhor, ela vai e volta, e nós não somos perfeitos. E aí o que que acontece? Deus, ele continua nos abençoando também em muitas coisas. Por quê? Porque ele é fiel. Quem não é fiel é o homem, né? Quem não é o fiel é o homem na sua própria natureza. E é por isso que ele trai. E eu não tô falando da traição de homem com mulher e vice-versa, né? Então, de situações assim, de aliança matrimonial. Eu tô falando do adultério de trair a Deus. E é esse adultério que é abominável para o Senhor. Então, quando Deus perguntou para Salomão, pede-me o que queres e eu te darei, ele estava dizendo para Salomão, olha, Salomão, ainda tem coisa para ajustar aí com você, para você se consertar, ainda tem coisa para arrumar aí na tua casa, né? Ainda tem muita coisa para corrigir, mas eu olho para você, eu te peço e eu vejo que você merece ser abençoado. E aí Salomão, diante de tudo que tinha, o que que ele pediu? Sabedoria, né? Para lidar com um povo que ele que teria que julgar, porque enquanto rei, ele teria que julgar aquele povo, né? E veja que o que me chama a atenção é a situação de duas mães que dizem que uma que havia perdido o filho, mas que ela queria muito continuar sendo mãe, ter uma criança, e a outra que teve o filho e que o filho não morreu. Porém, a que teve o filho e que morreu, ela trocou aquele bebê e mentiu, dizendo que aquele bebê, aquela bênção era dela. Veja que Salomão usou de uma grande sabedoria. Qual foi a sabedoria que Salomão usou naquele momento para julgar aquele povo difícil? Aquele povo mentiroso, só para se dar bem, só para querer algo, só para si. O que foi que aconteceu? Quando Salomão viu aquela história de duas mães disputando uma criança, então só haveria uma forma de decidir. Pega a criança, reparte ao meio, dá um pedaço para uma, dá um pedaço para outra. Estava resolvido. Assim elas ficariam satisfeitas. Mas olha só que sacada que Salomão teve. Quando ele faz isso, ele toca no coração de uma mãe. Ele toca num coração amoroso de uma mãe. Porque uma mãe que ama verdadeiramente o seu filho não permite que aconteça nada com ele, nem num fio de cabelo dele. E naquele momento, ela renunciou aquele filho para a outra que estava mentindo, só para que seu filho não fosse morto, só para que seu filho não fosse maltratado, não sofresse. Sofreria ela, mas a criança não. E naquele momento, Salomão percebeu de quem era realmente o filho. Era da mãe que renunciou e não daquela que afrontava, que era orgulhosa, que era arrogante, que mentia. Então, é necessário, em muitas situações da vida, a gente perceber quando é que a gente precisa dar uma renunciada para que a gente possa receber as bênçãos. Em que momento você se encontra? A que mente, a que mentiu ou a que resolveu renunciar por amor àquela bênção? Então peça para Deus sabedoria e discernimento para que você não caia numa cilada, mas que o Deus Todo-Poderoso, com a sua mão invisível, ele consiga decidir a causa de bênção que é sua. Toma posse. Deus é contigo e comigo também. Grande beijo.